Eu diria assim que a mudança no meu perfil de estudos veio mais ou menos em 2019, quando eu sistematizei melhor o meu método de estudos, assim. Então, foi quando eu parei de fazer uma coisa esparsa e entendi que eu precisava me organizar para ter uma metodologia de estudos, digamos assim. Foi mais ou menos essa virada lá para o final de 2019. Por que 2019, né? Foi um ano muito difícil para mim, porque eu engatei nos concursos. Eu lembro bem, eu fiz 10 primeiras fases em um ano, era praticamente uma por mês. E praticamente nessas 10 eu reprovava por um ponto, 2 pontos, 3 pontos na Uau. primeira fase. Foi um ano assim que ele me levou ao extremo. Eu realmente fiquei psicologicamente muito debilitada, digamos assim, nessa época, porque era uma série de frustrações. E aí eu parei tudo e comecei a me organizar. E veio a pandemia, e eu acho que nessa perspectiva, com todas as aulas do mundo possíveis, mas na minha perspectiva de estudos, a pandemia foi boa, porque eu consegui parar e focar muito nisso, assim, não tinha mais distrações, né? Eu ficava o tempo todo em casa. E aí, assim que a pandemia arrefeceu, os concursos retomaram, e dali para frente eu tive um desempenho que foi quando eu acabei realmente e fui aprovada ali em 2023. É. E então você falou que fez 10 provas, ou mais de 10 provas em 2019, né? Sim, foram 10 primeiras fases. Eu reprovei em tudo. E eu fiz até a prova de analista do TRF3 e reprovei analista também, que era assim, Olha você tá só. para passar. Sim, eu tava, eu acho que eu entrei num ciclo de frustração e ansiedade tão forte nesse período que eu simplesmente não conseguia mais lidar com isso. Assim, E, realmente foi muito difícil. então, essas 10 provas foi o quê? Analista, área estadual, área federal, você fez É, um pouco. federal foi um período assim que, meu Deus, né? Porque assim, eu fiz provas em 2018, que eu fiz TRFs 13 e 2, que nós tivemos, e dali depois eu não tive mais, né? O É, ficou MPF um também, hiato. nós ficamos um hiato, assim, isso também foi muito difícil para mim, porque eu fazia um estudo todo focado em federal, trabalhava no previdenciário, que não aproveitava para mais nada, e a gente parou de ter concurso, né? Nós tivemos esse período, então eu fazia só estadual, eu viajava pra caramba, eu fiz. Aqui no Sul fazia muito, Paraná, TJ do Paraná, MP do Paraná, Defensoria fazia também, Defensoria de São Paulo, TJ São Paulo, MP São Paulo, fiz acho que MP Ceará, fiz um monte de coisa. Mas realmente era aquela dispersão, né? Então aí um mês eu estava usando ECA, aí no outro mês eu estava estudando previdenciário, então a coisa ficava muito bagunçada, realmente. E aí eu comecei a reduzir bastante esses concursos de estadual, bastante. Eu fazia assim um ou outro, porque eram lugares assim que eu queria, tal, tipo, sei lá, eu ia para Curitiba fazer prova, ok, mas era o meu limite, porque eu sabia que aquilo era prejudicial para mim, né? E sempre na expectativa de que os TRFs fossem retomar, tal. E desde 2020 que se falava no TRF3, e ele foi tendo sucessivas renovações e atrasos e prorrogações. Então eu meio que deixei as outras coisas com essa projeção de não, o TRF3 vai sair e tal. E aí que eu comecei a só estudar para estadual, para federal. Eu até fazia uma outra prova de federal, mas eu não fazia revisões nem nada disso, eu só ia lá fazer a prova. Tanto que quando eu estava na oral já dos TRFs, eu fui para a segunda fase do TJ São Paulo. Eu olhei e falei, ah, agora! Agora eu não quero! Agora não precisa Aí mais, né? eu não fui, não fiz, não. Eu fiquei com tanta raiva, ah, agora adianta. Aí eu não fui e fiz. Mas foi. Eu fui mudando assim o perfil. Hoje eu brinco, na época era meio dramática a situação. É, Mas a gente tem que ter imagino. mais foco, né? Tem que ser mais Com centrado, certeza, né? é. E me diz uma coisa, você falou que foi muito pesado psicologicamente, né? Eu queria, se você me permitir, Uhum, entender um pouco melhor como você lidou com essa situação para superar. E por que que a uhum, pergunta, eu queria fazer essa pergunta? Porque assim, o que você passou, todo mundo uhum. passa, né? De alguma forma ou de Sim. outra, né? Você vai ter, Uhum, assim, na trajetória, é certo que você vai ter algum momento em que o uhum. psicológico fica abalado, né? Ou Sim, por causa do sim. volume de reprovações, como foi o seu caso, ou porque Uhum, a pessoa às vezes chega numa segunda fase, ou até mesmo no moral, e uhum. sai da prova confiante, mas depois termina reprovando, né? É. Então, essas expectativas frustradas, elas vão gerando um abalo muito grande, né? Como é que foi
Como foi lidar com isso e o que que te fez Uhum. superar isso? Não, vamos lá. Eu sempre falo sobre isso com quem me pergunta, porque eu acho bastante importante. A parte É, psicológica, às vezes a gente negligencia, acha que só precisa seguir um método de estudos e, na verdade, as coisas precisam estar alinhadas, né? Assim, eu não estava acostumada a reprovar. Eu não sabia o que era reprovar. Então, eu passei no vestibular direto, depois não tive dificuldade na faculdade, eu passei na UAB direto, depois eu passei no concurso de técnico direto, e eu achava que a vida seria assim, né? Eu lembro que na época a gente ainda não tinha o precedente, acho que era, não lembro o número do tema, mas do STF que reconheceu lá a atividade jurídica, preponderantemente jurídica, para quem era técnico e tal. Na época, minha maior preocupação era, nossa, eu não vou ter a prática jurídica nos 3 primeiros anos. E de 3 foi para 8, né? Assim, então, quando eu me dei conta de que isso levaria um tempo indeterminado, eu comecei a realmente ficar muito, muito ansiosa e muito aflita, porque, eu- enfim, a minha vida pessoal não era muito tranquila na época, porque eu morava na capital. Então, a minha família é da capital, mas nós estávamos morando no interior de São Paulo já há bastante tempo. Então, quando eu vim fazer a faculdade, quer dizer, quando eu fui, né? Não estou em São Paulo. Quando eu fui para São Paulo fazer a faculdade, eu fui sozinha, né? Assim, eu fui, uhum, meus pais não estavam ali, eu tinha meus avós e tal. Então, eu fui morar num bairro que era um pouco mais afastado do centro, porque eu estava mais próxima da minha família, né? Só que isso me trouxe um custo muito grande na perspectiva de São Paulo, porque eu perdia muito tempo em deslocamento, muito tempo. Então, assim, às vezes eu gastava 1 hora e meia para ir, 1 hora e meia para voltar da justiça, e isso tomava meu tempo de estudos, assim, eu tinha que acordar às 5 horas da manhã, estudar 3 horas de manhã, e trabalhar, voltava à noite, eu já estava exausta, não tinha tempo para fazer mais nada. Então, as coisas foram se embolando. O que que eu fiz, né? Eu reformulei a minha vida pessoal também. Então, eu tive que, enfim, explicar para minha família que, por mais que, por um cuidado deles, né, eles quisessem que eu estivesse ali perto, e isso em São Paulo é importante, porque as distâncias são, né, continentais ali, estava na hora de eu quebrar esse ciclo, né? Eu precisava sair desse meu protetorado, assim, e ter uma morada mais estratégica, né? E daí eu fui morar perto da Justiça Federal, ali perto da Paulista, né? O que me demandou muito financeiramente, porque o custo de vida, assim, muito alto naquela região, com o salário de técnica, eu supria todas as minhas despesas. E isso já me ajudou bastante, porque de 1 hora e meia que eu gastava no deslocamento, eu passei a gastar 12 minutos a pé, assim. Então, eu fazia tudo a pé. Eu já não tinha mais o estresse do trânsito, não tinha mais a preocupação da violência, porque na época era bem tranquilo ali. Eu ia até para academia, eu ia fazer. Então, assim, tudo mudou. Realmente, quando eu sentava para estudar, eu estava mais conectada com aquilo que eu tinha que fazer. Mas é óbvio que não foi só isso que eu fiz, né? Assim, eu também claro, procurei acompanhamento psicológico. Foram 6 anos de terapia ininterruptos que eu fiz. Então, assim, legal. a terapia foi indispensável. Realmente foi um chute certo, assim, porque eu realmente entrei num ciclo de ansiedade que eu negava que existia, sabe? Eu achava que sempre era um motivo específico. Foi essa prova, foi tal coisa. E era tudo, era um emaranhado nas situações que eu precisava resolver comigo mesma. E eu lembro muito de uma frase que meu psicólogo me falou à época, que foi: você tem que entender o peso que você carrega todas as vezes que você senta e abre aquele caderno de prova. Porque eu ia para a prova com aquela de tipo, vai ser a última vez, isso aqui vai acabar, eu não vou mais passar por isso. Daí eu corrigi o gabarito, faltava uma, faltava duas, faltava uma, faltava duas. E aí eu desabava de novo, eu ficava, sei lá, uma semana sem estudar, porque eu estava muito estressada, estava muito angustiada. Então eu fui trabalhando melhor isso. E por que que eu falo que a pandemia também me ajudou, né? Porque eu parei de fazer prova. Eu vim desse ciclo de 2019 em que eu fiz as 10 provas e eu voltei a fazer provas em 2021, né? Então eu realmente eu me desconectei desse caos que era fazer prova, que envolve viagem, gastos, né? Toda hora tem que se deslocar e tudo mais, e me concentrei em estudar. E isso foi muito bom. Tanto que em 2022, quando as provas, eu fiz 2021, acho que só o TJ do Paraná, faltou um ponto de novo, ou seja, eu me reencontrei com os meus traumas.
Mas tudo bem, assim, eu processei melhor. Por quê? Porque eu tô voltando, porque é pandemia, porque é estadual, não sei o quê. E aí em 2022 vieram os TRFs, né? Eu sempre falo duas TRFs porque eu fiz eles concomitantemente, o 3 e o 4. Eles tiveram. Diferença de dias, né, entre uma prova e outra, né? Ah, foi surreal. A primeira fase teve acho que 15 dias de uma para É, outra, e a segunda fase foi seguida mesmo. Então foi eu uma fiz semana de sexta, diferença. sexta, sábado, domingo em Curitiba, voltei para casa na segunda-feira. Sorte que eu estava em casa ainda, né? Vários colegas ainda emendaram. E aí, sexta, sábado, domingo. Tanto que eu saí da prova da sentença penal do TRF3 passando mal, porque eu não aguentava mais. Realmente Pois é, eu cheguei no limite, assim. entendi. Mas deu tudo certo, assim, foi. Eu realmente acho que eu consegui me reprogramar, sabe? Eu acho que eu consegui chegar nessas provas com uma perspectiva diferente, do tipo, eu fiz o que deu, sabe? E na Uhum. perspectiva da vida pessoal também, não tem nenhum problema em falar disso. Eu me realinhei no sentido de parar de esperar que as coisas dessem certo para viver. Então, assim, a gente tinha uma série de privações pessoais porque está estudando para concurso. E o meu esposo também é concurseiro, ainda é. Então, a gente não pode fazer tal coisa por causa do concurso. A gente não pode morar junto por causa do concurso. A gente não pode viajar por causa do concurso. E o concurso virou 8 anos. Então, na pandemia, a gente se redesenhou, a gente passou a viver junto. E isso que, na nossa perspectiva de antes, era, nossa, que distração, foi maravilhoso. Foi realmente a gente se fortaleceu nesse processo, assim, meio que a gente se fechou no nosso universo ali, tipo, estamos estudando, mas era uma troca, é uma troca muito boa, sempre foi uma troca muito boa. Então, do lado pessoal, estava mais leve também. Estava bastante pesado da parte do concurso, mas do lado pessoal estava leve. Então eu acho que isso me ajudou muito também a tirar aquela expectativa de, meu Deus, eu só vou fazer as coisas quando eu passar. A gente está vivendo, né? É É, jovem, enfim, as coisas exatamente. têm que acontecer.